galera, tudo bem com vocês? Então, eu espero que todos estejam bem. Então, galera, hoje no nosso bate-papo vamos estar recebendo com muita alegria minha querida amiga Kézia Salles. A Kézia é cantora, pastora, junto com seu marido Henrique, na Tenda do Leão, mãe da Clarinha e do Tebinho, professora de canto Então, eu quero ver se vocês conhecem ela. Olha só. Eu tomei a decisão de seguir até o fim, custe o que custar. Eu não vou olhar para trás, eu não vou retroceder. O meu alvo é Jesus. É Ele quem me dá proteção. Em meio às crises, por seguro o meu viver, o meu refúgio, não há o que temer. Confio somente em ti, espero somente em ti, Jesus, Jesus, és tudo para mim, poder sobre ti, Jesus, E aí, tia Kézia? E aí, você tá me vendo? Não. Eu tô tentando aqui. Eu aperto na câmera. Isso. Gente, sangue de Jesus tem poder. Ó, eu apertei aqui na câmera. Apertou. Eu acho que tá. Aê! E Agora. aí, tudo bem? Tudo bem, João. E você, meu amor, como você tá? Tudo bem. Então, Graças a gente, Deus. para iniciar, eu quero que a senhora se apresente um pouco do pessoal que está nos assistindo. Eu me apresente? Tá. Então, eu sou a Kézia Salles, sou pastora auxiliar lá do Projeto Vida Nova de Campo Grande, junto com meu esposo, pastor Henrique, né? A gente é pastor de Ministério de Casais lá e faço parte do Ministério de Música, tenho, né, o meu ministério também solo, e é isso aí, a gente tá ali servindo ao Senhor, né? E sempre com o propósito, né, de que vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Então, vamos lá. Eu ia fazer aqui uma pergunta, mas a senhora já respondeu. Outro lá, que ia ser para a senhora contar um pouquinho da sua história, como você começou a perceber que tinha jeito da música e como foi a sua criação com seus pais, como era. Me conta um pouquinho. Tá. Então, na verdade, eu demorei bastante, né, para entender o chamado de Deus na minha vida. Eu demorei, por quê? Eu sempre tive o dom de cantar, né? Sempre tive. E assim, quando eu era criança, né? Então eu participava às vezes de festivais. Eu ia junto com meu irmão, né? Com o pastor Marcos, eu ia junto com ele. Ele sempre ganhava o primeiro lugar e eu o segundo, né? E eu sempre gostei de cantar, sempre gostei. Então assim, eu cresci
nesse meio, o meu pai, né, ele gostava muito de música, meu pai amava Verdade. música, né? Ele tocava um pouco violão também, meu pai, né? Ele gostava, então ele investia. E aí eu fui crescendo na minha adolescência, né? Eu me batizei com 11 anos, então quando eu entrei na adolescência, né, 12 anos, 13 anos ali, eu entrei para o Ministério de Música da igreja, né, para o ministério, na época era Ministério de Louvor. E ali eu comecei a cantar, né? Comecei a cantar junto com o pessoal. Eu gostava, mas eu era muito tímida, né? E aí eu comecei ali, foram passando os anos, a gente criou a gente criou não, já existia um grupo e ali eu passei a fazer parte desse grupo, né? No vocal, cantando. E ali foi a minha primeira experiência, né? Então, assim, e depois daquilo ali eu comecei a estar mais envolvida com o louvor, né? Mas somente cantar. Quando falava assim, ministrar, quando falava, você vai liderar o louvor hoje. Nossa, parecia que eu ia morrer de tanto nervoso, né? E então por isso que eu falo que foi para mim foi muito difícil, né? Eu entender isso. Desculpa. E aí para mim foi muito difícil eu entender isso. Então eu fui crescendo, né? Quando eu fiz 16 anos, eu assumi o Ministério de Música, né? A parte vocal, né? Vocal, coral, né? Tudo que era parte assim de vocal da igreja eu assumi. E eu tô desde então, né? Com essa função na igreja, né? De liderar o vocal do Ministério de Música, lidero o coral, né? E eu fui amadurecendo. Então, quando eu tive a minha primeira filha, Ana Clara, né? Ali foi quando a nossa igreja também gravou um segundo CD. E eu já estava um pouco mais solta, já estava um pouco mais, né, acostumada com aquilo, né? Então eu comecei a olhar por esse lado, né, do chamado, né, do ministério, de cantar, né? E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver mais isso, né? Essa parte, né? Pensei em gravar CD, gravei meu primeiro CD. E eu comecei assim, né, gravei meu primeiro CD, fiquei ali ministrando algumas canções, né? Aí o tempo passou, isso foi em 2011. Em 2011 eu gravei meu primeiro CD, eu já era mãe já dos meus 2 filhos, né? Entendeu? Então assim, a minha história com a música, ela demorou a acontecer. Falando em CD, olha o que eu tenho aqui. Ah, não acredito! Olha, João, esse CD é muito bom, não é? Eu até antes da senhora entrar, eu até tinha soltado aqui um pouco pra galera ouvir, olha, aqui ó. Muito bom. Eu até soltei pra galera ir ouvindo antes da senhora entrar. Eu gosto muito dessas músicas. Na época, né, eu tive o privilégio de ter pessoas ali super profissionais tocando. Então são pessoas que estão sempre à frente do tempo, né? São pessoas que estão sempre muito antenadas no que está acontecendo. Então, você ouve esse CD, que é uma coisa antiga, CD, ninguém tem mais CD, mas você coloca para ouvir, para mim, eu acredito assim, vejo muito atual. Né? Não é uma coisa que tem ultrapassado, não, porque eu tive esse privilégio de ter músicos muito excelentes que fizeram um trabalho excelente aí. Verdade. E é um CD muito bom. Eu gosto de todas elas. Então, assim, são músicas muito especiais mesmo, muito tremendas. A maioria dela é do meu irmão, a maioria dela é do Pastor Marcos. Então, e você também é compositora, né? Então, na verdade, eu fiz muitas músicas para bebê, né? Lembra daquela época, né, que tinha muita apresentação de bebê? Sim. E eles convidavam para cantar. A senhora fez uma Teta Clarinha, Sim. Do Pedrinho. Eu fiz músicas para os meus filhos, né? Depois fiz músicas para os meus sobrinhos para apresentar eles, né?
fiz música para filho de amigo meu. Então, assim, eu comecei aí, né? E eu faço muitas músicas também para musical, né? De Páscoa, Aham. Natal. O Senhor, ele me dá, né? Esse dom de escrever às vezes musical, escrever músicas, né? E eu tenho algumas músicas de adoração, músicas, por exemplo, nesse CD mesmo aí tem uma música minha. Tem, na verdade, duas, né? Tem a música do Pedrinho, do Pedro Henrique, e tem uma outra música minha de adoração. É que agora me fugiu o nome, já tem muito tempo. E Mas é uma música. assim, pode falar da gente pelo menos duas músicas que você já escreveu. Então, eu tenho uma música. Eu tenho uma música que eu gravei, né? Quando eu estava na Save, né? Pouco tempo atrás. Eu gravei uma música com eles, né? Inclusive, eles são bênção na minha vida, foram bênção na minha vida. Que é a música. Peraí, que me fugiu. Me lembra aí você, Não, João. Peraí que eu vou lembrar. da Novas tem aquela Porque Me Amas. Por que me amas? Te invocarei, Isso, responderá. É muito engraçado esse negócio de compor, porque eu não sei como funciona com as outras pessoas, mas assim, a música ela vem de uma vez só, como uma sim. enxurrada, sabe? Eu fiquei assim, eles me pediram uma música para eu gravar autoral e eu comecei a pedir a Deus, Senhor, né? Porque eu não tenho esse costume de estar compondo, né? Eu sou uma compositora, mas assim, né? Não é sempre, né? Aham. Então, eu comecei a pedir a Deus e de repente Deus me deu, né, no Salmo 91, essa canção Porque Me Amas. E ela veio de uma vez só, eu fui escrevendo, daqui a pouco eu coloquei a melodia nela, né, bem crua assim, bem. E depois o Rafael, né, o Rafael Almeida fez o arranjo. Essa música é muito bonita. É linda, Linda. essa música é linda, né? Fala do amor de Deus por Sim. nós, do cuidado dele, da proteção dele com a nossa vida, né? Uhum. Mas para que tudo isso aconteça, nós temos que invocar o nome do Senhor, Sim. né? Então, é uma canção que fala: Te invocarei e você vai me responder, né? O Senhor vai me Sim. responder, por quê? Porque eu estou invocando o nome do Senhor, né? Então, é uma canção muito linda, né? Muito tremenda, que fala que apesar da noite escura, apesar dos inimigos, quando a gente invoca o nome Sim. do Senhor, Ele vem em nosso socorro, nos salva. E essa canção é muito preciosa, né? Porque me ama. Ela tá lá também em todas as plataformas Ah, e é uma e bênção. não. E tem uma outra. A outra, né, que você perguntou. É. A outra é da família, né? Família no Eu altar. raio agora. Ela também é Olha, muito João, bonita. essa é linda, essa música é muito tremenda, né? Porque é uma música que ela não é comum para a gente Aham. ouvir hoje em dia. Você hoje em dia, você não escuta mais ninguém cantando sobre família, Muito né? É, verdade. e é uma música, assim, uma canção que Deus me deu, e para mim ela é super atual e vai continuar sendo, né? A família no altar é o lugar onde nós temos que estar, na presença do Senhor, toda a nossa família, né? O altar, ele simboliza o sacrifício, ou seja, você tem que sacrificar algumas coisas na sua vida, você tem que tirar algumas coisas da sua vida, renunciar algumas coisas na sua casa, na sua família, para que a presença do Senhor seja constante. E o Verdade. altar fala de adoração. Então, quando você está sacrificando algo, você está adorando ao Senhor. Então, é uma canção, né, muito tremenda, que ela fala sobre: para a tua glória, o teu louvor, minha casa e eu serviremos a ti, Senhor. É muito linda. Não, Dani, eu acho essas duas muito bonitas. É. Ah, Elas são lindas mesmo. Para mim, elas são muito especiais, sabe? Não que as outras não ah, sejam, mas é o que eu estou falando. Depende de como ela foi feita, né? Do ambiente que ela foi gerado, do porquê que ela foi gerada. Muito tremendo. então, agora vou te fazer mais uma pergunta. É, quais são, é, quais são as suas referências
musicais? Então, a minha primeira referência, e sempre vai ser, é o meu irmão, é o pastor Marcos. Né? As pessoas falam, ah, porque você é irmã. Não, não é. É porque eu sou realmente fã dele. Sou Até fã. pra mim também é. Oi? Até eu também. Minha referência. Então, mas ele é um músico, ele é um músico completo, né? Então eu me inspiro nele, porque ele está sempre buscando inovar. Ele é um músico que você pode ver que ele está antenado no que está acontecendo, né? Ele está antenado no que está acontecendo no mundo gospel, no mundo dentro da igreja, relacionado à igreja, né? Ele insere dentro do repertório dele, né, as músicas worship, né? Ele insere o que está acontecendo, porém ele não perde a essência dele. Quem ele é. Ele nunca perdeu. Então, assim, a minha referência dele é porque as músicas dele são diferenciadas. Sempre foram diferenciadas desde novo. Né? E ele é um compositor extraordinário, um compositor incrível, um cantor que para mim é um timbre, é uma voz que para mim é única. Eu amo, né, demais. Eu amo as ministrações dele, como ele ministra. Então, assim, para mim ele é minha referência, né? E tem outros, eu amo a Cissy Wines também. Ela, para mim, é um exemplo, uma inspiração como cantora, adoradora, né? E gosto muito de Kirk Franklin. Na verdade, eu sou muito eclético. Eu acho que o músico ele tem que ser eclético. O músico ele tem que dar chance para tudo, ouvir de tudo, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, eu gosto desse estilo, então eu vou cantar só baseado nesse estilo. A pessoa fica engessada, ela não consegue desenvolver algo a mais, né? Verdade. E eu penso que o músico ele tem que estar aberto para tudo, né? Ele não pode estar engessado numa coisa só, senão ele não consegue evoluir. Se não ficar só naquelas mesmas músicas. Justamente, aquele círculo vicioso, você não sai daqui, né? Você não consegue evoluir, não consegue ir para outro lado, porque, né? Você só enxerga aquilo, você só vê aquilo, só quer aquilo como referência, e a gente não pode ter outros cantores que também podem ser denso para nossa vida. Porque quando você está cantando, quando você vai tirar uma música, vai ministrar uma música, né? Você pega uma referência de fora, pega uma outra referência para colocar dentro daquela música, vai enriquecer ela, né? Por exemplo, eu gosto muito das músicas do Fernandinho, gosto muito do estilo dele, ele também é fora da caixa, né? Ele também é fora da caixa, ele canta worship, mas não canta só isso, ele canta outras coisas, canta rock, pop rock, eu amo, eu sou apaixonada, né? Então, eu tenho muitas, se eu for falar aqui, são muitos cantores que eu tenho de referência, que eu gosto muito de ouvir, né? De assistir também, que eu gosto de ver a interpretação, ver como a pessoa está interpretando, né? Gosto muito, né? Gosto muito da Midian Lima, que eu também sou muito pentecostal, reteté. Gosto muito da Midian Lima, Rose Nascimento, né? Gosto demais. Gosto do Morada. Morada é muito top, Morada. Gosto muito do Gabriel Guedes também, né? São pessoas assim. Eu tenho as minhas referências, né? Eu tenho as minhas inspirações, como eu falei, o Marcos Salles, a Cissy Wines, né? Eu sou muito fã dela, o Kirk Franklin, gosto muito, né? Do estilo dele, né? Jeremy Camp também gosto muito. Tem umas coisas muito boas, né? E aqui no Brasil eu gosto desses cantores, acho que tem umas canções muito boas, tem timbre vocal muito bom, eles cantam bem. Eu gosto de ouvir. Então, eu também, tia. Eu concordo com a senhora. A gente também tem que ouvir outros cantores para não ficar preso só em um músico só. Justamente. É muito bom. E eu também sei que a senhora também toca teclado e violão, né? Olha, eu vou te falar, João, violão tem um tempo que eu
pega o violão. Mas, na verdade, o violão, eu sou muito ruim, cara, vou te falar. Eu sou muito ruim de violão, muito ruim, né? Eu já tentei, né? Já tentei. Mas o que que acontece? Quando eu comecei a estudar para dar aula de canto, né? Eu precisei escolher um instrumento harmônico, né? É bom a gente precisa ter um instrumento harmônico para dar aula. E assim, o que são indicados são o violão ou o teclado. Então, eu passei para o teclado. Eu achei com mais facilidade ao movimentar o dedo, por mais que eu também não seja profissional no teclado, né? Eu toco só para dar aula, né? Acompanho uma música ou outra, mas só se eu tiver uma cifra, né? Uma coisa assim, mas as notas, né, mais complicadas eu não consigo fazer. Mas para a aula de canto não exige tanto. Né? Então eu toco o teclado ali para dar aula, né? Quando eu sinto no meu coração de gravar alguma coisa também, né? Eu vou pro meu teclado, mesmo na minha simplicidade, eu toco, né? Para eu cantar e fica lindo, fica bonito do meu jeito ali que eu acredito, né? Mas é algo que eu quero me aperfeiçoar. Eu ainda não tive a oportunidade, mas eu vou me aperfeiçoar. Estou planejando se eu consigo começar esse ano uma aula, né, com o Rômulo, que ele está dando aula para o Pedro Henrique. O Rômulo Riso, ele é ótimo. Ele é um professor excelente, né? Então até já falei com ele que eu estou me programando para fazer aula com ele porque eu quero melhorar, porque é muito importante, né? É muito importante. Aí é isso, mas violão não, ó, violão tu pula essa parte. Não, chega, eu ia pedir se a senhora pode cantar um pedacinho de uma música pra gente te ouvir cantando um pouco. Tá, eu vou cantar um pedacinho da música Família no Altar, porque, como eu te falei, né, ela é uma canção muito preciosa para mim e acredito que para toda geração, né, que se pudessem conhecer essa canção, acredito que abençoaria muitas vidas, muitas famílias, né? Para a tua glória e o teu louvor, minha casa e eu serviremos a ti, Senhor. Nenhum mal nos alcançará, o Emanuel conosco está. Para a tua glória e o teu louvor, minha casa e eu serviremos a ti, Senhor. Nenhum mal nos alcançará, o Emanuel conosco está. Amém. Glória a Deus. Tem algum momento que te marcou em alguma ministração? Na verdade, quando eu vou ministrar, né, já aconteceu isso em 2, 3 igrejas. O que que acontece? Como eu te falei que o meu ministério, né, o meu chamado, né, eu fui entender ele muito tarde, tem igreja que eu vou ministrar e que eu dou essa palavra, né, que assim, como em alguns textos da Bíblia fala das promessas do Senhor, que para nós, né, ou para aquele povo, para aquela pessoa, demorou a acontecer, né, assim como Sara, né, ela demorou a ter o filho. Às vezes a gente coloca isso no nosso coração e aquilo começa, sabe, a gerar tanta tristeza, tanta frustração, porque a gente não entende todo o trabalho que Deus faz na nossa vida, né? Tudo que Ele quer fazer de aperfeiçoamento para que a gente não caia de paraquedas em um lugar e fala, não, Deus me chamou, estou aqui. Não é assim. Existe um tempo de preparo no momento que Deus te chama até o momento que ele vai se cumprir. Olha o tempo que demorou, né,
para Davi se tornar rei depois que ele foi ungido. Primeiro ele foi ungido, mas depois é que ele foi se... Mas durante esse período ele estava sendo o quê? Aperfeiçoado. Ele estava aprendendo, ele estava numa escola. Então, às vezes na nossa vida, né, quando eu estou ministrando em algum lugar, né, às vezes vem pessoas, mais mulheres, né, que vêm e falam, poxa, essa palavra que você trouxe da gente não desistir do chamado, que não importa o tempo, o Senhor, quando Ele promete, se a gente não sai da rota, entendeu, João? Porque nós temos que estar na rota, Verdade. nós temos que estar no caminho. Não adianta que se você for para outro caminho, se você seguir outro caminho, sair fora da vontade do Senhor, do que o Senhor quer na tua vida, depois você não vai reclamar também que as coisas não estão acontecendo. Por que não estão acontecendo? Você tem que entender, né? Não, é porque eu sinto que Deus está me preparando, né? Então, Deus ele tem o tempo dele para ele preparar a gente. E às vezes a gente toma decisões que atrasam o cumprimento da promessa. Às vezes a gente toma decisões que anulam esse cumprimento, né? Porque se a gente não estiver na linha, na obediência, né, as coisas não vão acontecer como o Senhor determinou para nós. Então, eu sou muito tranquila com relação a isso, e em algumas igrejas eu tenho essa experiência de pessoas que se entristecem. Eu parei de exercer o meu ministério porque eu ouvi alguém falar que você está velha demais para isso, você não tem mais idade para isso, quando na verdade, no reino de Deus, isso não existe. Então, isso é coisa da carne e às vezes coisas de Satanás para tentar te parar, né? Então a gente tem que ter o discernimento, entender o tempo de Deus, entender o que Ele quer de nós, né? Porque não adianta você chegar sem preparo nenhum e querer exercer algo que Deus te deu, algo que Deus te chamou para fazer, mas não é o tempo, porque você não se preparou. Então, temos que nos preparar, amadurecer espiritualmente, né? Amadurecer, né? Tanto na mentalidade, né? Então, são coisas que no decorrer da nossa vida, a minha vida mudou muito. Você já pensou se lá atrás, eu com 12, 13 anos, né, por influência de A ou B, você canta tão bonitinho, por que você não lança CD? Não ia dar em nada. Verdade. Porque eu era muito tímida, eu não tinha preparo, né? Eu não sabia nada, não sabia ministrar, não sabia minha boca para falar nada. Então, eu ia começar algo que não era tempo. Às vezes, tu ia começar pelos outros, mas não por Deus. Justamente, não por Deus. E a gente precisa ter o respaldo do Senhor em tudo na nossa vida. A gente precisa ter o ok de Deus, né? O ok do Senhor na nossa vida. Agora vai, e aí você vai seguir. Agora pode ir que eu estou liberando. É isso aí. É desse jeito. Então, essas experiências eu tenho tido em algumas igrejas para falar, né? Porque até por conta que tem gente que fala assim, poxa, mas onde é que você estava? Que eu nunca ouvi. Teve um dia que eu fui ministrar numa igreja e a pastora gostou muito, né? E aí eu sentei do lado dela depois do louvor, ela olhou para mim, me sacudiu e falou, menina, onde você estava? Aí eu falei, no mesmo lugar, lá no Projeto Vida Nova de Campo Grande. Né? Porque eu já tenho meus 40 e tantos anos, né, João? Então, assim, as pessoas ficam, poxa, mas eu nunca ouvi falar de você, eu nunca ouvi uma música sua, porque, na verdade, não é muito isso que importa para mim, né? Não é fama aqui. O que importa para mim é, me chamou, eu tô indo. Eu digo, eis-me aqui, onde o Senhor me chamar, eu vou fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Ele me chamou, e eu vou com todo amor, com todo carinho. Amém. Então, e também, nós sabemos também que a senhora é professora de canto. E como o pessoal faz para entrar em contato com você das aulas? Então, eu sou professora de canto, né? Você sabe disso, você me conhece há muitos anos, né? Mas eu sou professora de canto há mais de 25 anos que eu dou aula de canto. Só que eu também sou a secretária do pastor Marcos, né? Eu faço a agenda dele e eu tenho muitos compromissos na igreja. Então, o que acontece? Eu não dou mais aula de canto individual.
Porque isso aí ocupa muito meu tempo e eu não posso ter, né, esse tempo disponibilizado, né, para dar aula, porque cada aula coloca ali 1 hora, né, por aluno, né? E isso antes eu estava fazendo isso, estava me enrolando no meu outro trabalho, né? Uhum. Que eu também trabalho há mais de 10 anos como secretária do pastor Marcos, né? Muitos anos também. Então, o que que eu faço agora? Agora eu tenho uma turma, já tem 2 anos isso, eu tenho uma turma de mentoria vocal, né? Uhum. Eu tenho 15 alunos, de 15, 16, estourando 17 alunos quando, né, eu consigo chegar. Mas agora, no momento, eu estou com 15 Aham. alunos, né? Então, eu dou aula quinzenal aos sábados para eles, né? Uhum. E eu também aceito o convite para estar ministrando, dando workshop, dando uma masterclass vocal nas igrejas, né? Não é uma coisa que eu faço muito, não é uma coisa que você vai ver eu estar fazendo, né? Eu faço na minha igreja também, inclusive nesse mês, agora de abril, dia 26, eu vou estar fazendo uma oficina, né? Um workshop com Sim. o pessoal do vocal da igreja, né? Dia 26, né? Mas eu estou aberta a isso, né? A masterclass vocal com as igrejas, com vocal, né? Então é onde eu estou aberta a convite para isso, né? Para oferecer mentoria, né? Num sábado, pegar um sábado assim durante o dia, a gente faz, né? Que é muito interessante, é muito E enriquecedor também, tem né? até Agora, como a turma online, né? Que a senhora também dá na internet, não é? então, eu não tenho mais dado aula online, né? Aham. Porque a nossa internet aqui não é muito boa, né? Você sabe que É. ela não é de última qualidade, né, aqui no Brasil. Então, assim, para evitar, né, falha, evitar a pessoa investir um valor e não ter o retorno certo, eu agora prefiro só o presencial. Uhum. Tá? Tô focando no presencial. Então, é só isso mesmo. A minha turma que já está formada, né? E às vezes surge vaga, às vezes alguém precisa sair, e aí eu abro uma vaga ou outra, Uhum. né? Ou a masterclass nas igrejas, um workshop nas Aham. igrejas. Tchau, a senhora pode deixar uma mensagem para os nossos amigos, uma palavra de Deus para quem está nesse momento precisando ouvir do amor de Deus. Amém. Então, eu tenho um versículo na minha vida que eu carrego com ele aqui, todo mundo já sabe que é o meu versículo, né? Que é em Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É, essa palavra, quando a gente encontra com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus ele entra na nossa vida, ele faz morada em nós, a nossa vida a gente começa a ter, sabe, um constrangimento daquilo que era errado, começa a limpar a nossa vida, né? Então, quando Jesus entra, a gente começa a pensar na nossa caminhada com ele dessa forma, sabe? Crescendo, evoluindo, sabe? Buscando mais nele, buscando uma vida de santidade, buscando uma vida que agrade o coração do Senhor, porque nós, seres humanos, nós erramos muito, nós somos falhos, nós somos pecadores, sabe? E se não for a graça do Senhor na nossa vida, a gente se perde. Então, esse versículo que fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Que ela vai brilhando. Esse dia perfeito, né? Para nós, né? É a volta do Senhor Jesus. Quando Jesus voltar, arrebatar a sua igreja, nós temos que estar pronto, né? Esse dia perfeito aqui na Terra é quando dá o meio-dia, aquele sol, né? Aquela claridade total, a totalidade da luz, né? Então, tudo na
nossa vida, né? Aí eu levo para o lado também, né? Ou profissional, do lado do aprendizado. A sua vida você vai construindo, né? Aquilo que você coloca como objetivo, né? Assim como você é baterista, né? Você, desde pequeno, quando você colocou isso como objetivo, você começou a estudar e começou a vencer as suas dificuldades. Verdade. Então, a cada dia você foi, ó, um passo de cada vez e ainda continua assim, olhando para frente. Vai chegar o meu dia perfeito. Vai chegar. A cada dia você vai clareando mais, a sua mente clareia mais, sabe? Então, a nossa vida, né, com Deus é da mesma forma. A gente vai dia após dia. Opa, aprendi mais uma coisa hoje. Lendo a palavra, ouvindo um testemunho, ouvindo uma canção. O Senhor me ensinou mais uma coisa: a sua mente clareia mais, o seu caminho clareia mais. Então, todos os dias, né, a pessoa que ela decide por Jesus, encaminhar com o Senhor Jesus, a certeza de que cada dia vai ser mais claro, sabe? É a única certeza que nós temos na nossa vida, porque vai chegar esse dia perfeito, o dia que Jesus vem nos buscar. E aí a gente vai estar com a nossa vida, né, no altar do Senhor, só esperando por Ele. Amém. Que palavra abençoada. Amém. Tu pode deixar um conselho para quem quer ingressar nessa área da música? Sim. Então, o meu conselho é esse, é ir estudar. Primeiro você tem que fazer um teste vocacional. A pessoa, às vezes, ela fala, ah, eu amo fazer isso, é isso que eu quero. Mas será que é esse o talento que Deus deu? Então, a pessoa, ela tem que ter a mente aberta, o coração aberto e entender o que o Senhor Deus tem para a vida dela, né? Eu sempre gostei de dançar, mas eu sou toda dura dançando. Eu danço do meu jeito, mas se eu pensar, vou entrar no Glória Arte da igreja, Deus me livre, eu vou matar o grupo. Vão me expulsar no mesmo dia que eu entrar, eles vão me expulsar, né? Então, é o meu lugar? Não. Então, a pessoa, ela tem que, a primeira coisa que ela tem que fazer é um teste vocacional. Ela tem que ver, será que eu sou boa com teclado? Será que eu tenho uma respiração boa? Será que eu sou boa com instrumento de sopro? Será que eu tenho coordenação para bateria? Eu não tenho muita coordenação para bateria, né? Violão. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é buscar em Deus e fazer um teste vocacional. A partir daí, ela vai começar a estudar, ela vai investir, né, dinheiro e investir tempo para ela se dedicar naquele instrumento, naquela, né, onde ela quiser, onde ela já tiver certeza de que é o talento dela, é o que ela quer fazer, né? Que segmento ela vai ter ali. Então, o meu conselho é esse: seja eclético também, né? Ouça de tudo, assista de tudo, vê onde você se encaixa melhor, qual estilo você se encaixa melhor, né? Buscar crescimento em todas as áreas, porque nisso o seu leque de informações vai ficar enorme, você vai ter muito conhecimento, né? Então, esse é o meu conselho. Primeiro, faça um teste vocacional, busque no Senhor aquilo que você quer e para saber o que o Senhor quer para a tua vida e a partir daí estude. Amém. Tem essa dica aí, hein, galera. Essa dica é muito nova. Então, já quero. Poxa, estamos chegando ao final desse bate-papo. Quero te agradecer. Tão gostoso. Quero te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos assiste também. Curte aí e manda esse vídeo para quem precisa ser abençoado. Eu creio que essa live vai edificar também muitas vidas. Então, vai mandando para seus familiares, amigos, quem estiver precisando ouvir da palavra de Deus, pode mandar. E a gente se encontra no próximo
no próximo Tapa de Bateria. É isso aí. Beijo, tia. Beijo, te amo, Deus te abençoe. Hum. Tchau. Tchau.